Seja bem-vindo ao RTV Notícias. De acordo com uma portaria, hoje publicada em Diário da República, e que entra em vigor ainda esta semana, o Governo vem agora alterar as regras do diploma já em vigor, que permite a acumulação de parte do subsídio de desemprego com o salário, permitindo que este apoio seja reclamado por desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional há 3 meses contra os anteriores 6 meses. Ao abrigo da nova alteração, a acumulação de parte do subsídio de desemprego com o salário pode ser reclamada sempre que o salário for mais baixo do que a prestação social. A portaria hoje publicada tem efeitos retroativos a contratos assinados desde 1 de janeiro deste ano. César Oliveira, muito boa tarde. Boa tarde, como é que Helena. podemos comentar esta notícia? Bom, é mais uma medida que o Governo está a encontrar para ir solucionando questões relacionadas também com o desemprego de longa duração, não é? Que se verifica neste país e sobretudo para aquelas pessoas que têm já uma idade que não é a idade da reforma, mas também já não é uma idade nobre para os empregados. Portanto, isto de alguma forma, este subsídio, esta acumulação, permite que as pessoas possam ter algum emprego, mesmo que precário que seja, temporário, e acumular esse subsídio. Portanto, isso é uma situação, é uma medida bem-vinda, muito bem-vinda, e que naturalmente vai facilitar um pouco o rendimento das famílias para que possam aguentar um bocadinho esta situação que está a tardar de reabilitação económica, de recuperação económica. Portanto, acho que se quisermos, é de aplaudir esta medida que o Governo implementa, enfim, em contraponto com outras que vai ter que aplicar, nomeadamente aquela que está agora em cima da mesa, mais de uma dispensa ou para passar ao quadro de mobilidade de mais cerca de 500 funcionários da Segurança Social. Portanto, é uma situação que vai compensando, estas medidas vão compensando outras menos agradáveis para os trabalhadores, para os vários trabalhadores. É uma forma de contornar os números do desemprego. É uma forma de obviar os números do desemprego, porque não vai, com certeza que não vai combater os números dos desempregos, porque o que pode combater os números do desemprego são o aumento da produtividade, nomeadamente a recuperação económica, digamos aquilo que há aqui uma expectativa muito grande dos empresários para durante o ano 2014, 2015, possa haver o aumento das exportações. Que são situações reais digamos, de alguma forma de combate ao desemprego. Estas medidas compensatórias são simplesmente para obviar os orçamentos dos portugueses que, por veridíssimas razões, têm visto abraços com dificuldades nos seus orçamentos, não é? Portanto, de alguma forma, é uma medida interessante naquilo que é o mundo dos desempregados. Mas o combate ao desemprego tem que ser pela vertente económica, pelo aumento das exportações, pelo aumento da produtividade, para criar mais emprego. Este ano de 2015, de facto, precisa destas medidas para baixar o desemprego? Muito. Precisa de muito dessas medidas. Há, como disse há pouco, uma grande expectativa dos empresários portugueses para poder aumentar as suas exportações. E se isso acontecer, e eu acredito que seja possível, uma vez que os empresários portugueses são determinados, há um bom conceito daquilo que é o produto português nos mercados europeus e fora da Europa, e com isso eu acho que poderá acontecer realmente o aumento das exportações, aliás, como já aconteceu no ano 2014. E, portanto, isso é um grande contributo para o aumento do desemprego, para o combate ao desemprego. Mas é preciso medidas para relançar essas exportações? As medidas é muito simples, é criar condições aos industriais, dar-lhes apoios, nomeadamente para os seus investimentos, e também, se quisermos, o próprio Governo usar do seu magistério de influência junto dos mercados da Europa e fora da Europa,
tornando-se todos os ministros, à medida das suas influências e das suas capacidades, serem um pouco caixeiros viajantes daquilo que é uma grande empresa que é Portugal. Portanto, quando há uma empresa, quando precisa aumentar as vendas, aumenta vendedores, aumenta o quadro de vendas, a técnica de vendas, estratégias de vendas e, no fundo, a grande empresa que é Portugal precisa de todos, não só dos empresários, mas também dos responsáveis governamentais para ir nos seus países digamos, de ligação, movendo esse mastério de influências para os nossos produtos poderem entrar noutros mercados. Portanto, esta é uma boa notícia para Portugal. Boa notícia, excelente notícia, Helena. E para os desempregados. E para os desempregados, sobretudo, para aquelas famílias com mais carência. Acho que é muito importante esta medida. Falamos agora também da Grécia. O novo primeiro-ministro avisa que a Grécia não vai voltar aos planos de resgate e submissão. É assim, a Grécia, neste momento, a Grécia foi eleita, o governo da Grécia foi eleito com uma maioria considerável, com uma expectativa dos gregos muito alta, no sentido de que este governo prometeu aliviar um pouco, muito, aliás, bastante, a carga dos gregos, a carga fiscal e a carga de sacrifícios, e por isso esta expectativa que o povo criou votando neste governo do Syriza. Ora bem, desde que isso aconteceu, foi há poucas semanas, verificamos que tem havido aqui algumas evoluções. E aquela que é a mais recente é que do lado da Europa, a Europa já demonstrou por declarações e por regras que explicou ao Ministro das Finanças e ao Primeiro-Ministro da Grécia que não é possível entrarmos naquele campo de facilitismo ou eleitoralista que aconteceu na Grécia. Não é preciso. Isto não é possível. Portanto, o mercado e os compromissos têm regras. Por lado da Grécia, do governo grego, declararam já que não querem nada com a Troika, mas o que é certo é que a Troika é um elemento que eu admito que a própria comunidade possa agilizar a relação da Troika com a Grécia. Veja-se que hoje penso que será votado a possibilidade da extensão do programa para a Grécia em 6 meses, e eu acho que isto parece uma medida simples, mas é uma medida de grande alcance, porque em 6 meses passa muita coisa. E os responsáveis europeus e os gregos já perceberam que tem que dialogar muito, eu penso até mesmo que a grande virtude do Ministro das Finanças da Grécia é querer discutir tudo ao tostão, tudo ao pormenor, tudo, digamos, naquilo que ele puder vir a poupar de encargos para os gregos, ele está ali a procurá-lo desde ao pormenor. Às vezes o que parece trocos para a Europa, para a comunidade, para o Banco Central, nomeadamente, para ele e bem, que é o Ministro das Finanças, tem que fazer esse esforço. É tudo discutível e é tudo possível conseguir uma facilitação da parte dos seus parceiros. Ora, ele tem aliviado o discurso, o Primeiro-Ministro também tem aliviado o discurso. Houve aqui, de alguma forma, eu penso que nem a Grécia quer sair do euro, nem a Europa também quer que a Grécia saia, mas também a Europa não quer que a Grécia banalize os compromissos. Não, tem que assumir os compromissos. Dá-lhe mais prazo, com certeza. Perdoar a dívida, não senhor. Poder ali ajustar alguns pormenores da agilização de recurso ao crédito no Banco Central, tudo será possível, não é? Agora, as duas situações principais, que é o perdão da dívida, não senhor, não é? Não cumprir aquilo que são as regras, também não senhor. Agora, prorrogar, penso que sim senhor. Agora, e eu acho que estes protagonistas estão numa situação em que aliviaram um pouco. Aliás, é positivo, foi muito positivo, acho eu, e continua a ser positivo, que o Primeiro-Ministro grego e o Ministro das Finanças visitem os outros países parceiros, falem com as pessoas, expliquem
ouçam também aquilo que está em causa, porque, repare, todos os países da Europa têm problemas, não têm os mesmos da Grécia, mas têm problemas. E de alguma forma, quer dizer, não pode haver um peso... E estão todos juntos no mesmo projeto europeu. Exatamente, e todos têm que perceber isso e têm, o mais possível, serem solidários. Até porque, repare, eu percebo que, por exemplo, a Grécia tentou, junto com algumas atitudes mise-en-scène, procurar ver se na Rússia tinha algum apoio, algum empréstimo que pudesse, ou um empréstimo, alguma cobertura para poder eventualmente pensar sair do euro, ou até nos americanos, mas verificou facilmente que nenhuma destes países, destas forças, não, uma porque é uma força, enfim, próxima e que se calhar lhe interessava estrategicamente ter a Grécia do lado deles, mas que realmente tem também a economia fragilizada, que é a Rússia. Portanto, os gregos viram que não é para aí, não é para aí. Será cada vez mais, na minha opinião, encontrar soluções que unam, que aliam de alguma forma, e que possa possibilitar. Agora, há uma coisa que é evidente, Helena, há uma coisa que é evidente. Os responsáveis gregos já chegaram à conclusão que não vão poder cumprir as promessas que fizeram aos gregos. E isso é outra questão. Já falámos aqui há dias. É outra questão. Isto é o tempo da Duracell, não é? Daqui a algum tempo começa-se a ver que, de facto, tem que haver mais tolerância, se calhar não tanta exigência, mas aquilo que a expectativa que foi criada num período eleitoral, essa não vai ser possível cumprir de nenhuma forma, e os responsáveis gregos vão ter que ajustar aquilo que foi as promessas. Aliás, aquilo que foi o discurso eleitoral e o discurso aliás, como acontece aqui. Como acontece aqui. Qualquer primeiro-ministro, este que está, o outro que esteve, dizem que não aumentam ou dizem que fazem e depois não fazem. E não fazem porque não foi possível, por isso assim e assim. Isto é um pouco isto que vai acontecer na Grécia. Portanto, não há omeletes sem ovos. Essa é com farinha que não sai omeletes. Muito bem. Muito obrigada, César. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Até para a semana. A lei que proíbe a venda, a disponibilização e o consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e de cerveja e de vinho a menores de 16 anos não teve o efeito desejado. Pouco mais de um ano depois das alterações legislativas, os jovens de 16 anos até referem ter mais facilidade no acesso a estas bebidas. Pouco mais de um ano depois das alterações legislativas, ninguém cumpre a lei que proíbe venda de álcool a menores. De acordo com um estudo do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, divulgado esta semana, a lei é considerada ineficaz. Os autores pedem medidas mais restritivas, nomeadamente no que toca ao acesso a bebidas alcoólicas por parte de menores de idade. Fiscalização mais eficaz no consumo e na venda de bebidas alcoólicas e o maior investimento em campanhas informativas e de prevenção são outras recomendações do CICAD no estudo sobre o regime legal de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e ou abertos ao público. O estudo refere que não se verificaram mudanças na disponibilidade e acessibilidade de bebidas alcoólicas no ano após a alteração legislativa em comparação com o ano precedente. Pode ainda ler-se no relatório que a maioria dos jovens inquiridos declarou não ter percebido alterações na acessibilidade, sendo que foram os jovens de 16 anos, em particular, os que mais mencionaram o aumento da facilidade de acesso a bebidas alcoólicas, incluindo as espirituosas. As práticas de fiscalização, que podem ser levadas a cabo pela ASAI, PSP e GNR, e de controlo por parte dos estabelecimentos comerciais, também não aumentaram. Os investidores estrangeiros foram responsáveis por 22% do total de imóveis transacionados em Portugal. Em 2014, o número total de imóveis vendidos foi superior a 106 mil euros. O total de vendas de imóveis a estrangeiros ascendeu a 23 mil imóveis no ano passado, com os ingleses, os chineses e os franceses a responderem por 57% das compras. Os franceses representam 16% do total das transações, com tendência para crescer. Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal,
afirmou que o investimento francês aumentou consideravelmente em 2014, especialmente a partir de junho, acrescentando que esse boom foi muito impulsionado pelo regime fiscal para residentes não habituais. Esta aposta está a concretizar-se na compra de imóveis residenciais e comerciais para o nascimento de projetos ligados ao turismo, com destaque para hostels, mas também para a criação de outros negócios. Em 2014, os brasileiros foram responsáveis por 7% das transações. A liderança do investimento estrangeiro no setor imobiliário continua a pertencer aos ingleses, cujas transações atingiram 5.300 imóveis. O interesse dos ingleses está localizado praticamente apenas na região do Algarve e continua a ser na quase totalidade destinado à primeira ou segunda residência. A compra de imóveis por investidores da China, com forte aposta na região de Lisboa, representa 18% do total, totalizando cerca de 4.000 transações. É visível um aumento de transações para investimento, com destaque para as aquisições para arrendamento. Para a associação, a aposta no mercado chinês vai continuar e ainda em março vai estar presente a associação num grande evento em Xangai. A missão vai contar com um universo de mais de 60 empresas, mediadoras e investidores. Luís Lima defende que o investimento estrangeiro também pode contribuir para a verdadeira aposta na reabilitação urbana, sendo importante a definição urgente dos apoios financeiros que possam permitir essa aposta. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. São esperados períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, nas regiões a norte do sistema montanhoso, Monte Junto Estrela, e que serão de neve acima de 800.000 metros de altitude, subindo a cota para 1.200 metros a partir da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 7 graus e uma máxima de 14, em Lisboa a mínima será de 6 graus e a máxima de 15, e em Faro a mínima será de 9 graus e a máxima de 16. É tudo por agora, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.